aconteceu com você que em algum momento da sua vida você parou e disse: do jeito que está, não dá mais, eu preciso mudar, eu preciso tomar um outro rumo, uma outra direção na minha vida? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josias no Antigo Testamento. Ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade, logo que seu pai tinha sido morto, também rei, o rei Amon. Ele começou a reinar e uma das primeiras coisas que a palavra de Deus, a Bíblia fala, é de que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos assim como Davi também tinha andado, nos caminhos do Senhor. E a passagem interessante que fala sobre esse rei é de que em determinado momento do reinado dele, o seu secretário trouxe um livro. E essa passagem ela está escrita em 2 Reis, o capítulo 22, o versículo 10, que diz assim: E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias, ele estava no poder, comandando o povo, reinando em Judá, sob uma grande responsabilidade. E esse determinado momento mostra que Josias rasgou as suas vestes, um sinal de profundo arrependimento, um sinal de tristeza, um sinal de que ele precisa mudar de vida. O que foi que ele leu que fez com que ele se arrependesse? O rei Josias rasgou as suas vestes. Mas por quê? Porque ele tinha acabado de ler que o livro da lei, o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômios, estava falando sobre o que o povo de Israel deveria ser e fazer para o seu Deus. Israel, o povo, foi chamado a ser um povo diferente, um povo guiado, que anda, que caminha na vontade de Deus, do Senhor. Acontece que Josias fez o que o Senhor aprova, assim como Davi. Mas o seu pai não, o seu pai fez o que o Senhor reprova. Israel estava repleto de templos e postes sagrados a outros deuses. Todo o povo estava desviado da vontade de Deus. Todo o povo estava longe dos caminhos que Deus tinha escolhido para eles seguirem. Eles estavam perdidos em pecado. E quando a palavra de Deus joga luz sobre a nossa vida, nos ilumina de tal modo com que a gente perceba que nós estamos longe dele e estamos no caminho do pecado, a única coisa que nos resta é fazer exatamente o que o rei Josias também fez: rasgar as vestes, ou seja, arrepender-se profundamente. Rasgar as vestes era um sinal de profunda tristeza, de arrependimento, de querer mudar de vida. E assim como ele teve esse episódio na vida dele, muitas vezes nós também somos confrontados com a nossa vida. Nós estamos andando nos caminhos que o Senhor reprova, ou nós estamos andando nos caminhos que o Senhor se agrada, que o Senhor tem a sua vontade? Essa é a primeira coisa que nós podemos destacar desse texto, da história de Josias. Assim que ele tem um encontro com a palavra do Senhor, que ele sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele e para a vida de todo o povo de Israel, ele se arrepende profundamente, porque sabe que está longe dos caminhos de Deus. Quando nós tomamos conhecimento de que somos pecadores e que somos escravos desse pecado, nos resta nos arrependermos e buscarmos Jesus Cristo para nos livrar deste pecado e buscar uma nova vida. Assim que ele soube de tudo isso, além de se arrepender profundamente, Josias mudou de vida, tomou uma nova direção. Ele tomou um outro rumo em sua vida. Ele proclamou uma assembleia com todo o povo, onde ele leu todas essas palavras do livro da lei e reforçou a aliança com Deus. No capítulo 23, aliás, o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor
fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. A partir daí, Josias entendeu de que não bastava somente se arrepender ou reconhecer de que estava no caminho errado, mas que ele precisava mudar de vida. E esse mudar de vida, em primeiro lugar, era comprometer-se com Deus, nas palavras daquele que nos deu, comprometer-se com a palavra de Deus, comprometer-se de que toda a sua vida, todo o coração e toda a alma seriam dedicados à vontade dele. E a segunda coisa que o fez mudar de rumo, de direção, foi fazer uma limpeza total no povo de Israel. Ele derrubou os postes sagrados, ele derrubou todos os lugares onde os outros deuses eram cultuados. Eliminou tudo isso do meio do povo. E assim é, quando nós nos arrependermos e reconhecendo que somos pecadores, quando queremos mudar de vida, é preciso abandonar algumas coisas, é preciso deixar o pecado para trás. Não dá para seguir com Jesus e não abrir mão da antiga vida. Foi isso que Josias fez, limpa em todo Israel, em todo o seu reino, para que não houvesse mais coisas que o levassem a pecar, mas somente coisas e vida que o levassem a adorar a Deus, soberano e criador de todas as coisas. Você já se perguntou o que é que você precisa deixar para trás? Quais são as coisas que te atrapalham de viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com o seu Criador? Não deixe para depois. Arrependa-se de seus pecados. Busque em Jesus Cristo o perdão e a nova vida. Nós precisamos mudar de rumo, mudar de direção, largar o pecado, largar a velha vida e caminhar rumo a Jesus Cristo. Caminhar com um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus, o nosso Criador, que é único e soberano sobre todas as coisas. Assim como Josias, nós também precisamos proclamar essa verdade à vida das outras pessoas. Josias, quando soube disso, não se contentou em ficar com ele mesmo. Ele convocou, assim como eu disse, toda uma assembleia, as autoridades e o povo, e leu as palavras desse livro. Ele anunciou adiante. Nós somos convidados a anunciar, como servos amados de Deus, a palavra dele. Não deixe para depois. A quem você pode anunciar ainda hoje a palavra do Senhor? Quando a palavra de Deus o encontrar, arrependa-se e mude de vida. Jesus Cristo pode dar o perdão aos teus pecados e o Espírito Santo pode te guiar num novo rumo, a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.